a falar de uma palavra como essa. A gente vê que os discípulos sempre viram Jesus falarmos, repreendendo as enfermidades, restaurando cego, fazendo coisas maravilhas, coisas importantes na vida do ser humano. Mas eles nunca esperaram que Jesus fosse a Jerusalém para proferir ou para profetizarmos os acontecimentos, tanto naquela época como também aos dias futuros. Quando Jesus começa agora a proferir a profecia dizendo: quando Jesus, saindo do templo, aproximou-se dele aos seus discípulos, para mostrar a estatura do templo. Os discípulos acharam que isso ia impressionar a Jesus, que isso ia chamar a atenção de Jesus de um templo que foi construído para Deus, para que os filhos viessem se prostrar, viessem se humilhar, como a gente possamos ver o primeiro templo que foram construído no tempo de Salomão, que quando se refere à profecia, que se meu povo se chamasse pelo seu nome, orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos. Os discípulos pensavam que Jesus ia proferir também destas palavras. Mas quando eles começam a ouvir o sermão de Jesus, parece que isto machuca o coração daqueles que ouvem Jesus falar a respeito do templo. Quando eles mostram a estatura, quando ele mostra o templo que foram construídos para adoração a Deus. A gente acha gratificante de nossos municípios, nossa cidade, das nossas comunidades cristãs, que são templos e mais templos construídos de várias denominações para adoração a Deus. Cada um se reúne, cada um tem as suas reuniões de adoração, de louvor, de gratidão a Deus. Mas já pensou se alguém entra, olha o tempo que a gente congregamos, porque nós somos verdadeiramente uma igreja. Nós não somos o templo, somos uma igreja. Templos material que foram construídos de cimento, de tijolos, areia e os demais composto que se constrói um templo que é construído pelas mãos dos homens. Mas já pensou se alguém entra na sua congregação, de onde os senhores, que as senhoras fazem parte, e começar a proferir, dizer que este templo que a senhora, que os senhores fazem parte, seria derribado, seria destruído, porque a gente vê os templos que foram construídos, cada um com as suas belezas, cada um com o seu propósito de verdadeiramente de colocarmos ali em adoração a Deus. Mas possamos observarmos que chamamos a atenção de Jesus quando os discípulos diz, mostrando a estatura daquele templo, aquela beleza, os materiais que foram construídos para a adoração ali em Jerusalém. Mas Jesus começa agora a dizer aos seus discípulos, porém disse, não ficarão pedra sobre pedra que não seja derribado. Isso traz uma complexidade, traz momentos que eles nunca ouviram Jesus falar desta maneira. Mas ele esperava que Jesus viesse falar da beleza, da estatura, agradecer, porque foram construídos para adoração a Deus. Mas Jesus, ele veio totalmente com uma palavra para que os discípulos, para que alguém que ouvisse aquelas ministrações, criasse um pouco de confusidade, um pouco de que viesse ficar uns confusos a respeito, porque Jesus tratou
desta maneira. E quando eles começam a raciocinar, pensar, por que Jesus falou que não ficarão pedra sobre pedra? Não é a casa de Deus, não é uma casa de oração, uma casa de sacrifício ao Senhor. Por que Jesus fala que este templo seria derribado, seria destruído e não ficaria pedra sobre pedra? E quando eles começam agora a pensar, ao raciocinar desta pregação que Jesus começa a fazer, aí então os discípulos vê que Jesus estava lá no Monte das Oliveiras e vão se aproximando de Jesus e começa a interrogá-lo a respeito do que poderia acontecer futuramente e naquele tempo. E quando a gente começa a meditarmos, Jesus começa agora a preparar aos discípulos, prepararmos a cada um de nós também, que estamos vivenciando este século, esse momento de tantas dificuldades, de tantas corrupção, de tantas coisas alarmantes que a natureza, que os catástrofes que têm acontecido, situações que têm nos viciando hoje, de guerra, rumores de guerra, peste, fome, tantas coisas que estão viciando nestes tempos difíceis. Mas possamos observarmos que Jesus chama a atenção dos discípulos e pergunta a respeito do que poderia acontecer. Aí então Jesus começa agora a trazermos um preparamento de uma expectativa, porque nós não fomos criados para vivermos aqui. Somos como um peregrino, estamos esperando o momento da gente podermos entrar na nossa pátria. Estamos aqui nos preparando, nos policiando, porque vai acontecer coisas, tantas coisas vai acontecer, de que muitas pessoas não estão preparadas, de que muitas pessoas não estão atentas do que pode acontecer. Quantos começamos a ouvir, até no Novo Testamento, no Antigo Testamento, quando nós vemos ali umas ilustrações, quando Deus começa agora a preparar Noé para pregoarmos sobre o que poderia acontecer naquela época. A gente sabe que naquela época não era verdadeiramente uma causa normal que viesse cair chuva do céu, mas nós observamos que apenas ele cria no vapor da terra que aguava todas as plantações, todas as plantas ao redor, e a gente vê que nunca aconteceu o que aconteceu no tempo de Noé, e a gente vemos a procedência do primeiro acontecimento, do início do que Jesus começou a pregoarmos aqui, a trazer no Sermão da Montanha. A gente vê aqui no livro de Gênesis, capítulo 9, e versículo 1 e diante, a gente vê que Deus começa agora a falar com Noé, um homem já de idade, que estava temente e dentro do procedimento da vontade de Deus. E ele ali começa a conversar com Noé para prepararmos uma arca, porque aconteceria coisas ali por causa das situações do pecado do ser humano, as coisas absurdas que estavam acontecendo naquela época. A gente acha que hoje as coisas que acontecem, as situações que nós vivenciamos hoje, a gente se assusta. Mas se você pudesse também participar daquele cenário do tempo de Noé, quantas situações deprimentes, quantas situações que muitas vezes feriam a santidade de Deus, pessoas que foram levadas muitas vezes de suas ignorância, das suas cegueiras espiritual, da sua determinação do pecado, que alastrou cada vez mais aquelas pessoas. Mas Deus não quis destruir aquela nação totalmente de repente, mas Ele deu uma oportunidade para que aquelas pessoas pudessem se arrepender, para que aquelas pessoas pudessem se preparar para o que poderia acontecer naquela época.
Mas a gente vê que as pessoas zombavam, as pessoas descriam, e acontecia coisas absurdas que acontecem hoje. Coisas que não estão dentro da lei do Senhor, estão fora dentro da lei de Deus. Casamentos errôneos, casamentos que do mesmo sexo, dos mesmos parâmetros. Deus não fez um homem para viver nessas situações deprimentes, numa situação difícil de sua natureza. Mas a gente vê que naquela época de Noé, isso se alastrou totalmente de uma corrupção, de umas situações muito sanguinária, muito pecadora, de uma situação que Deus não estava mais aguentando essas situações. E Deus começa agora a falar com Noé, para que Noé pregasse a justiça, falasse da verdade. Mas a gente vê que não foi fácil para Noé pregoarmos. Não é fácil para a gente pregoarmos neste tempo, de dizer que um dia, esta igreja que está aqui pregoando a sua palavra, dizendo que um dia a gente vai ser tirado daqui dessa terra, um dia tudo isso vai ficar para trás, que vai ser um grande caos que vai acontecer nesses últimos dias. Mas para isso é necessário a gente se prepararmos espiritualmente para podermos participarmos deste momento. Mas nós vemos que Noé começa a falarmos da justiça de Deus. E aquele povo debochava. O pecado cada vez mais se alastrava terrivelmente. As consequências, a nudez, o sexo, tantas coisas que abominou os olhos de Deus. E Deus começa agora a preparar Noé para construir uma arca, porque ali seria o toque final, seria uma oportunidade final naquele momento. Se aquelas pessoas se arrependessem, se aquelas pessoas verdadeiramente acreditassem naquilo que para os seus olhos, para os seus ouvidos, para aqueles que nunca ouviram naquela época, eles pudessem participarmos daquele grande momento. E quando Noé começa agora a prepararmos aquela arca e também pregoarmos sobre sua justiça, mas as pessoas debochavam, as pessoas descriam, cada vez mais as pessoas se casavam, se davam em casamento, casamentos errôneos, casamento fora da vontade de Deus. A prostituição cada vez mais estava se alastrando de uma maneira tão terrivelmente. E quando Noé começa a pregoar, e aquelas pessoas riam, aquelas pessoas debochavam, cada vez mais aquelas pessoas se aprofundavam na cegueira espiritual, porque a Bíblia diz que o diabo, ele veio cegar o entendimento das pessoas, para que não veja a verdade, porque a verdade liberta, a verdade transforma, a verdade verdadeiramente mostra as nossas ignorâncias, aos nossos erros, daquilo que nós somos diante de Deus. Deus é santo, e o que Ele exige de nós, que sejamos santos também. Mas possamos observarmos que Noé pregoava, e aquelas pessoas, com as suas ignorâncias, com sua libertinagem, com as condições fora do parâmetro de Deus, fora da questão da santidade do Senhor. Mas quando nós vemos que Noé termina aquela arca, preparou aquela arca, é o símbolo do arrebatamento. É o tempo que nós estamos aqui na terra, meu querido, minha querida irmã. Estamos nos preparando, apesar do mundo corrupto, apesar das situações que estamos vivenciando hoje, como se estivesse vivenciando o tempo de Noé, os casamentos errôneos, casamentos fora do padrão da palavra de Deus. E muitas pessoas acham que isso é preconceito, que isso é errôneo, o que a gente fala sobre a justiça da palavra de Deus. Mas eu quero te dizer, nesta oportunidade, aleluia, eu quero dizer-vos que
este momento que estamos vivenciando hoje, enfrentando estas limitações, estas guerras, essa dificuldade nas igrejas. Quantos crentes enfriando espiritualmente, sendo enganado, sendo iludido, perdendo verdadeiramente a direção do céu. Mas que nós possamos estarmos olhando para o autor e consumador de nossa fé, porque quem chamou é fiel, e a gente temos que mantermos nossa fidelidade a Deus, servirmos a Deus com fidelidade, não importa o que está acontecendo no mundo, não importa as situações que estão nos viciando neste tempo, mas eu quero te dizer, é tempo de nós se prepararmos, porque vai acontecer. Vai acontecer o que aconteceu no tempo de Noé. As pessoas riam, as pessoas debochavam, as pessoas se casavam erroneamente, se prostituíam e achava que isto era normal, e achava que isso estava sendo louvável nas suas vidas. Mas Deus é amor, mas também é justiça. Deus, Ele é amor, mas também é justiça. Ninguém brinque com Deus, porque com Deus não se brinca. Deus é justo, e o que importa é a sua justiça. Não é verdadeiramente a procedência de nossas vidas, mas é a justiça de Deus. Mas a gente vê que quando Noé, Deus ordena Noé para prepararmos aquela arca, e quando chega o tempo determinado, mas a gente vê que Noé, com 950 anos, Noé se completa 950 anos, a gente possamos observarmos que Deus agora dá ordenança aos animais, e preparamos ali aqueles animais para entrar na arca, para ser as próximas gerações, a próxima determinação que Deus havia arquitetado. Mas aquelas pessoas, pelas suas cegueiras espiritual, pelas suas ignorâncias, não acreditaram do que poderia acontecer, do que poderia verdadeiramente acontecer naquele grande momento. E a gente vê Jesus prepara os discípulos para este acontecimento naquela época e para hoje que estamos aqui. Mas nós vemos que quando aqueles animais entram na arca, possamos observarmos que Deus dá ordenança à chuva, e possamos ver que Noé entra na arca. Ele entra, ele e as suas famílias e as suas noras. E as pessoas que estavam lá fora riam, debocharam, começaram a achar o impossível acontecer. Mas a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. A gente vê que Deus não existe impossível para Ele fazer. Tudo que Ele fala se cumpre. Não se perde um tio, não se perde nada, mas se cumpre conforme a vontade do Deus Todo-Poderoso. Mas possamos observarmos que quando Noé entra naquela arca, a chuva agora começa a regar a terra, e aquelas pessoas começam a ver a chuva que eles nunca viram cair naquele momento. Apenas esperavam o vapor da terra para aguar as plantas, para aguar as terras, para que eles pudessem conseguir águas para beber e para os seus afazeres. Mas possamos observarmos que Deus agora fez ao contrário, mandou chuva do céu, e cada vez mais aquela chuva com a sua procedência, as pessoas começam agora a tremer, começam agora a acreditar que aquilo que foi falado por Noé estava acontecendo. E quando aquele povo diz: Noé, abre-te a arca, porque nós queremos entrar.
Mas a Bíblia diz que Noé diz: não posso mais. Eu fechei por dentro, mas Deus fechou por fora. É o arrebatamento. Aleluia. Vai acontecer no momento que muitos estão desapercebidos, muitos estão despreocupados, muitos estão verdadeiramente preocupados com as suas vidas sociais, com as suas vidas financeiras, preocupados com os seus afazeres. Mas vai acontecer no momento que as pessoas estão aí desapercebidas, os sinais que estão os viciando. Foi por isso que Jesus começa agora a trazermos este sermão da montanha, começa a pregar, trazermos aqui para os discípulos o que aconteceu naquela época, quando o templo de Jerusalém foi invadido e destruído. E os discípulos começam agora a ver as situações que estavam acontecendo, a situação, as proporções que estavam indo conforme o sermão que Jesus começa agora a pregoarmos. E a gente vê que Jesus disse, respondendo, e disse-me: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Quantas falsas religiões, quantas falsas doutrinas por aí, pregoando, trazendo prosperidade, trazendo virtualmente daquilo que vai acontecer. São tempos que a gente vê as pessoas sendo enganadas, iludidas, pessoas que estão sendo verdadeiramente trazidos em falsos profetas que se levantam dizendo: eu sou Cristo. Pessoas que estão enganando até os fiéis, mas que cada um de nós, meus queridos, minhas queridas irmãs, estejamos de atalaia, porque o diabo está aí querendo enganar, querendo tirar as nossas esperanças. Vai acontecer, aleluia. Te prepara, vai acontecer. Jesus vai nos tirarmos daqui e um dia estaremos com Ele. Mas possamos observarmos que Jesus alerta, Jesus traz um despertamento espiritual. Ele manda: acautelai-vos. Temos o cuidado, temos verdadeiramente a nossa vida dedicada, porque a gente vê que quando Jesus fala mais uma vez: porque muitos virão em meu nome e dizendo: eu sou o Cristo. E a gente vemos através de comunicações, das redes sociais, das situações que estamos vivenciando hoje, quantas pessoas que se levantam, muitas vezes vestem até roupa como se veste na antiguidade, e dizendo: eu sou o Cristo, que faz milagre, que salva, que veio à terra. Mas a gente sabe que Jesus não estava falando sobre estas situações, mas possamos observarmos que a Bíblia revela, a Bíblia nos mostra que Jesus está nos preparando, está preparando também os filhos da promessa, que é Israel. Quando a gente vemos as procedências, os acontecimentos que estão acontecendo, quando a gente possamos ver no capítulo 6, que Jesus disse: ouvirão guerras e rumores de guerra. Quantas guerras a gente passou? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e a gente vê guerras e mais guerra acontecendo. Esta palavra não é escrita simplesmente para nos trazermos a tratamento, entretenimento, mas a palavra de Deus, ela é séria. A palavra de Deus verdadeiramente está trazendo despertamento espiritual. Se você acha, você não acredita mais que Jesus vai voltar, vai buscar esta igreja que Ele comprou com seu sangue, mas eu quero te trazer nesta oportunidade para você raciocinarmos, pensarmos e ver que estamos vivenciando hoje tempos de dificuldade, tempos que as situações cada vez mais está alarmante,
quando a gente começa a vermos as guerras acontecendo, os murmúrios de guerra acontecendo no mundo inteiro. São situações que esta palavra, esta profecia que Jesus nos preparou para as nossas vidas. Lembre, vai acontecer. O arrebatamento vai acontecer. Jesus, ele não falou este sermão simplesmente porque queria falar, mas ele traz esta expectativa para nós. É por isso que Paulo, quando ele traz das suas cartas do livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, vamos estarmos lendo com todos os irmãos. 1 Tessalonicenses, no capítulo 2 Tessalonicenses, capítulo 4, 2 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Para as nossas primeiro 4:13, que diz: não quereis, porém, irmão, que sejais ignorantes dos que já dormem, para que não vos entristeça como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também nós que Jesus dormiu, Deus tornará trazer com eles. Porque dizei-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, o que de nós, o que vivificamos vivo para a vinda do nosso Senhor, não prevalecemos do que demais, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados junto com Ele nos ares, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos um ou outro com estas palavras. Aleluia. Oh, aleluia. Que possamos não perdermos esta esperança. Quantos crentes estão perdendo a sua esperança? É como a gente vemos no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 13, que diz assim: surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos enfriarão, mas aqueles que perseverar aquele que se perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos, vai acontecer. Aleluia. O arrebatamento vai acontecer. Acho que tenhamos cuidado para não sermos enganados, iludidos por falsos profetas que estão surgindo por aí. Pessoas que estão enganando as pessoas, iludindo as pessoas por falsas palavras, ensinos,
doutrinas errôneas que não se enquadram verdadeiramente com a esperança desta igreja. Mas Jesus, ele fala através desta palavra: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Mas possamos observarmos que Jesus diz: ouvirão guerras, rumores de guerra, e olharão, vos assusteis, porque isto é mistério, que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Aleluia! A gente está nos viciando. Esse tempo de dificuldade, esse tempo que cada ano que se passa, a gente vê dentro da palavra do Senhor, no capítulo 7 diz: e se levantarão nação contra nação, reino contra reino, fome e peste. Aleluia! A gente vê essas confirmações dentro das Sagradas Escrituras. Quantas enfermidades surgiram que abalou, muita gente perderam as suas vidas. A medicina chegou a certa complexidade de não entender e compreender. Como a gente vemos que passamos em 2019. Quantas pessoas perderam sua vida por causa da Covid-19? Quantas pessoas, aleluia, o mundo pôde ver, a igreja do Senhor pôde ver estes sinais. Não só foi no Brasil, não foi só dois países, mas nos países inteiros, no mundo inteiro, participaram do momento das pestes, das enfermidades, das situações. Quantas pessoas, meus queridos, que estão agora vendo o que estamos enfrentando. São sinais da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus vai voltar. Paulo faz a referência sobre um grande acontecimento quando ele fala no livro de 1 Tessalonicenses, mas vamos estar lendo no capítulo 15 de 1 Coríntios, e versículo 52. Vamos estarmos trazendo aqui o que Paulo ele trouxe para os irmãos e para nossas vidas. 15 e 52. E no momento, não abrir e fechar dos nossos olhos a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão em um corpo incorruptível e nós seremos transformados. Porque convém que isto aconteça. O que é corruptível se revista da incorruptibilidade. O que é isto? O que é imortal, se revista da imortalidade. Porquanto isto, o que é incorruptível, se revista da incorruptibilidade. Desde isto que é imortal, se revista da imortalidade. Então se cumpra-se a palavra que está escrita: tragado foi a morte. Aleluia.
Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Tragado foi a morte na vitória. Onde está a morte e teus aguilhões? Onde está o inferno, mas a tua vitória? Aleluia. O arrebatamento vai acontecer. A qualquer momento podemos ser surpreendidos. A gente não sabe qual será o momento. Se vai ser agora, se vai ser depois, se vai ser amanhã, se vai ser esse ano, mas que a gente esteja preparado, porque vai ser como um piscar de olho. Será um momento de súbito. A igreja será arrancada, tirada subitamente. Mas para isso, devemos estarmos preparados. Será que estamos preparados para o arrebatamento? Ou estamos sendo enganados, tirados do propósito de Deus de nossas vidas? Estamos vivenciando tempos trabalhosos, tempos difíceis que muitos estão enfriando na fé, estão perdendo essa esperança, estão se cansando, estão perdendo a sua batalha, perdendo as suas armas. Mas lembre, meu amado, minha amada irmã, ficamos no lugar onde Deus tem nos colocado. O soldado não pode se limitar, não pode ser covarde. Aleluia. Vamos lutarmos até o fim. Ainda que as leis estão sendo modificadas, ainda que as perseguições contra a igreja do Senhor estão acontecendo, a gente não pode proibir, a gente não pode libir com a palavra de Deus, porque a gente vê que Jesus referiu dentro da Sagrada Escritura que a igreja do Senhor será perseguida, de que muitos irmãos verdadeiramente sairão do propósito de Deus, da vontade de Deus. A gente vemos o capítulo 24 de Mateus e versículo 9. Então vos não há entregai para serdes atormentado, matai-vos e serão odiados de todas nações por causa do meu nome. Aleluia. Ninguém neste tempo, muitos serão escarnecidos, tirar-se-ão uns aos outros, e uns aos outros odiarão. Glória a Deus. Lembre, tudo o que está acontecendo hoje faz parte do arrebatamento, do acontecimento que estamos vivenciando hoje. A arca está sendo preparada. Nós, como ceifeiro, estamos planteando, semeando, dizendo que Jesus vem. Ainda que sejamos perseguidos,
odiado, entregue até para ser mortos, presos, jogados às prisões, mas que não negamos nossa fé, porque tempos difíceis virão, situações difíceis virão contra a igreja do Senhor. Jesus falou dentro da palavra desta profecia. Mas por causa da iniquidade de muitos, o amor está esfriando, estão se embaraçando, estão se corrompendo ao pecado, aos prazeres, às situações errôneas. Mas levantamos, irmãos, levantamos, igreja, porque é no momento, é no abrir, fechar dos olhos, que a trombeta vai tocar. Aqueles que morreram em Cristo, não importa qual foi a sua morte, se foi uma morte natural, uma morte tirada, uma morte por acidente de carro, foram queimados, jogados muitas vezes no limite do mar. Mas a Bíblia diz que estes ressuscitarão primeiro. Será um dia de que muitas pessoas não esperam, de que muitos não estão preparados. Quando o Senhor vir buscar, Ele virá como um ladrão que não avisa. Você vê que o ladrão, ele não diz o dia nem a hora que vai saquear uma casa. Mas o ladrão, ele vem quando estão desapercebidos, quando estão despreparados. Ele entra na residência e saqueia. Assim, Jesus faz estas ilustrações de que a vinda do Senhor será no momento que todos estarão desapercebidos. Estarão dois no campo, um será tomado e o outro ficará. Estarão dois dormindo, um será tirado e o outro ficará. Este dia será o dia mais difícil. É como princípios de uma mulher que está para dar seu filho. Dores de partos. O mundo vai gemer. A sociedade vai gemer. Muitos que estão desobedientes à palavra de Deus vai gemer. Muitos que estão desapercebidos, deixando de vigiar, vai gemer. Porque Jesus está dizendo: prepara-te, prepara-te, prepara-te. Já é a última hora. Os sinais estão acontecendo em todos os cantos da terra. Em todos os países estão acontecendo coisas que muitas pessoas não viram, devido às suas naturezas, devido à complexidade que a ciência não está entendendo. Lugar que chove, não está chovendo. Lugar que faz gelo, está subaquecido. Mas a única desculpa de que a ciência pode explicar e dizer que isto é um buraco na camada de ozônio. Mas possamos observar, Daniel diz que Deus muda o tempo, muda as horas, muda o reino, tira reino. O controle da natureza está na mão de Deus. Deus confunde a terra, Deus muda as estações, para dizermos a nós: eu estou voltando.
Eu estou voltando. Por isso, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, meu amado. Tudo que a gente estamos passando por sofrimentos, por perseguições, pelas enfermidades, pela escassez, a gente vai trocar nossa cruz pela coroa de glória. Não é tempo de cochear em dois pensamentos. Não é tempo de estarmos desapercebidos do que está acontecendo aos nossos olhos, aos nossos ouvidos. Quantos que estão caindo, estão esfriando espiritualmente, estão parando, estão desistindo. Que tenhamos cuidado para não cairmos também. Levantamos, prosseguimos. Levantamos e prosseguimos, porque já está perto, já está chegando a meia-noite. A gente vê no livro de Mateus capítulo 24, quando a ilustrações fala que o reino de Deus é semelhante como os 10 virgens. 5 estava preparada, mas 5 delas estavam nécia. E a gente vê que as 10 virgens têm as mesmas roupas, as mesmas características, as mesmas lâmpadas, as mesmas condições, mas 5 delas estavam se preparando, estavam buscando. Enquanto muitos estão nos seus lazeres, no seu divertimento, nos seus prazeres, estão esquecendo. Jesus está voltando. Já estamos nas últimas horas, é os últimos momentos. Estamos passando pelos princípios de dores. Que não sejamos como as 5 virgens desapercebidas, que a única coisa era se recalizar, era apenas viver sua vida, ser radical, muitas vezes ser sociais. Mas as prudentes estavam aos pés do Mestre, buscando graça, buscando força, buscando graça, buscando força, buscando graça, buscando força. É tempos de nos prepararmos. Quantos que estão sendo enganados, sendo iludidos, até próprio dentro das nossas congregações que fazemos partes, mas que vejamos, estejamos de atalaia, para que ninguém venha nos enganar, para que ninguém venha tirar dos propósitos que Deus está nos avisando. Vai acontecer o arrebatamento. Mas quantos que estão sendo levados pelas situações desta vida, preocupados com seus lazeres, com as suas bens materiais, se já estão nas últimas horas, nos últimos segundos, a meia-noite está para chegar. Não importa em que país nós vivenciamos, mas a meia-noite de Deus vai chegar. Não adianta se parecermos, temos as mesmas características, temos as mesmas vestes, os mesmos procedimentos,
Mas se não tivermos preparado, não vamos podermos entrarmos nas portas celestiais. Não vamos podermos participarmos daquele grande banquete que será oferecido à igreja do Senhor. Mas que estejamos preparados, irmão. Que estejamos preparados, irmã. Porque vai acontecer a qualquer momento. E quando isso acontecer, grande vai ser o desastre neste mundo. Quantas pessoas vão correr de um lado para o outro, tentando procurar os seus parentes. Vão procurar a nossa irmã Maria. Vão procurar a irmã Benedita. Vão procurar os seus pais. Incansavelmente, chorando, aflitos, irão correndo de um lado para o outro. Acidentes e mais acidentes acontecerão, porque muitos que conduzirão os seus veículos, os seus transportes, aonde quer que esteja, no momento do culto de adoração a Deus, no momento que muitos estarão fazendo suas lives, aleluia, será um momento de expectativa, um momento de desespero de muitos. Que estejamos preparados. Quantos desesperos! Vão na maternidade procurar suas crianças, vão andar de um lado para o outro, desesperado, querendo tirar sua própria vida. Quantos cristãos que estavam com as suas vidas despreparadas, desapercebidas. Quantas orientações através das Sagradas Escrituras. Mas muitos vão dizer: eu não sabia. Eu não sabia. Mas Jesus está falando. Será um momento de caos. Será um momento de desespero total. Será um momento que o anticristo vai começar agora a operar na vida de muitos. Enganarão a muitos com falsas paz. Vão fazer acordos com as nações para ser única nação e a única religião. E os cristãos que ficarmos aqui vão pagar com a sua própria vida. Então terá esta oportunidade que Deus está nos dando de nos prepararmos, de nos policiarmos nossas vidas, fazer os nossos check-in. Como nós estamos, se estamos preparados para este acontecimento, sim ou não? Como vai as nossas consciências? Como vai as nossas vidas que plantamos? Porque aquilo que plantamos vamos colher. Mas que estejamos com as nossas consciências limpas, com as nossas vidas limpas, com as nossas vestes limpas. Porque vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer, a trombeta vai soar. Aleluia. Será num momento, no abrir e fechar dos olhos. Não vai dar tempo de pedir perdão. Não vai dar tempo de se consertar. Será um momento de surpresa, de súbito. É como a morte. Quem espera morrer? A morte vem e não avisa. Não diz quem quer levar. Seja pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas brancas, pessoas de cor morenas. Mas a morte vem e não escolhe a idade.
não escolhe como ela vai nos levar. Quantas pessoas que estão morrendo de súbito, estão vivas hoje, mas amanhã não sabe o que pode acontecer. Assim é a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem sabe qual é o dia que esta igreja será tomada? Mas preparamos nossos altares, nossas vidas, para entrarmos pelas bordas do Cordeiro, para ouvirmos que o Senhor vai dizer: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança, de que desde a fundação do mundo está preparado. Mas como está a nossa vida? Será que alguém vai dizermos: eu não vos conheço, mas eu preguei, mas eu cantei, fiz a tua obra? Mas o Senhor dizemos a nós: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheça. Mas que a nossa consciência esteja limpa, para que possamos verdadeiramente escutarmos o Mestre dizer: vinde bendito do meu Pai, possuí-vos por herança, do que desde a fundação está prometido. Mas que as nossas vidas estejam enquadradas com a Bíblia, com a palavra de Deus, que possamos seguirmos em paz com todos os nossos irmãos, e as nossas vidas santificadas, lavadas com sangue carmesim, daquele que foi morto na cruz do Calvário. Já estamos nas últimas horas. O que é que nós estamos esperando? Qual é o sinal que nós queremos mais? O mundo está aí, em situações difíceis. A ciência não consegue mais entender porque tanta mudança no clima, porque tantas situações estão acontecendo, que nunca aconteceu como está acontecendo hoje. Mas a gente sabe, já é a última hora, já é últimos momentos. Prepara-te para se encontrar com o Senhor, o teu Deus. Como nós estamos? Mas que Deus nos abençoe. Vamos orar. Vamos apresentarmos a Deus as nossas vidas, as nossas situações, como estamos no altar de Deus. Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez neste momento de reflexão da Tua Palavra, qual nós ministramos sobre o que vai acontecer. São momentos de pânicos, são momentos difíceis para muitos e vitórias para muitos. São momentos de tristeza, de angústia, mas é momento de alegria, de gozo, de paz e felicidade. No momento que a gente vamos se encontrar, vemos os nossos queridos irmãos que se deram de sua vida a crucificação, que foram decapitados, que foram levados para os leões ser devorados, sendo atrativos de Roma pelos seus Jogos Olímpicos. Deus, nos ajude a sermos como esses irmãos que se deram a sua vida, mas com a expectativa deste arrebatamento que esta geração estamos vivenciando hoje. De um tempo tão difícil, tão complexo, Senhor. Ajuda-nos a não perdermos essa esperança, a estarmos firmes, confiantes, a esperança, Senhor, de nossos corações.
de podermos participarmos, de ter nossas vidas, nossas consciências limpas, as nossas mãos limpas, para que possamos apresentar a Ti as nossas mãos santas, as nossas mãos santificadas, as nossas mentes santificadas, o nosso corpo santificado. Nos ajude, Pai, a nos termos esta perseverança. Veja aqueles que caíram, aqueles que desistiram, aqueles que enfriaram, aqueles que estão sendo enganados, iludidos, Senhor, pelas situações desta vida, porque tudo isso vai ficar, Pai. Nada nós vamos levar, como disse Jó: nu eu vim e nu tornarei para lá. Meu Deus, ajuda essas mentalidades dessas pessoas que estão sendo enganadas, Senhor, sendo levadas apenas pelas as situações desta vida, Senhor, pela riqueza, pela fama, pelo poder, pela autoridade. Mas essas coisas, Senhor, não vão ser benefício para as nossas vidas. O que é importante é termos um legado, sermos fiéis a Ti, Senhor, servir a Ti com fidelidade, ainda que não somos reconhecidos, ainda que não somos vistos, ainda que alguém não venha nos dar valor, mas o importante é que as nossas vidas estejam enquadradas com as Sagradas Escrituras, que possamos Te agradar, não agradar a sociedade, não agradar o mundo, não agradar alguém, mas que possamos agradarmos a nossa vida, de nossa conduta a Ti, Senhor, para que possamos termos o direito de podermos entrar na cidade celestial, porque desde a fundação Tu tem preparado, Senhor, como falasse com os discípulos: vou preparar lugar, para onde eu estiver, vós também estarás, Senhor. Que possamos também estarmos preparados para entrarmos, preparados para aquele grande dia, quando o Senhor falou com os discípulos, naquele momento especial da última ceia, que um dia, aleluia, que o Senhor beberia, não mais aqui, mas lá no céu, estaremos ceando, aleluia, estaremos alegres, festejando, Senhor, este dia especial, como o profeta Isaías viu os querubins que estavam voando, que estavam saltitando, que estavam Te louvando, dizendo: Santo, Santo. Um dia esta igreja vai participar deste grande coral, vamos cantar este hino, aleluia, em uma linguagem espiritual, em uma linguagem que a gente não falamos, aleluia, desta linguagem dos anjos. Oh, aleluia, nos ajude a ser fiel, nos ajude a estarmos prontos, nos ajude a nos prepararmos para podermos entrarmos nas portas celestiais. Tu és o Deus Todo-Poderoso, um Deus grande. Veja aqueles que estão nos hospital, veja a sogra do Teu servo, Senhor, que está ali naquele leito, Senhor. Deus, só Tu pode fazer um milagre. A medicina tem dado o seu limite, mas o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Se o Senhor quiser, o Senhor sabe o que é melhor para a gente, o que é importante para as nossas vidas espiritual. Ajuda, Senhor. Se o Senhor, Deus, determinar, dai consolo, dai, Senhor, consolo, para que possamos ter essa esperança de um dia podermos se encontrar com os nossos irmãos que se foram, que deram esta oportunidade de poder estar ali, esperando este momento desta igreja que está sendo preparada, que está sendo modelada, que está sendo preparada para esse encontro nos ares, porque a trombeta vai soar, aleluia, os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós que estejamos vivos, seremos juntamente arrebatados com eles. É porque num momento e num abrir e fechar dos olhos, será fração de segundos, fração de milésimo, não vai dar tempo de nós arrumar os nossos altares, de colocar as nossas vidas de prontidão, Senhor, mas que possamos estarmos prontos, que possamos estarmos preparados para este dia. Queremos Te louvar, Senhor,
Queremos te agradecer pelos benefícios que é nos dado sobre nossas vidas. Que Deus continue ajudando a cada um, Senhor. Ajuda este momento de reflexão da Tua palavra, Senhor. Nos prepare, nos ajude a fazermos a Tua vontade, conforme o Teu querer. Abençoa, Senhor, cada um dos Teus servos que passaram por aqui. Tu sabes as suas necessidades, Tu conheces tudo o que eles necessitam. Ajuda, Senhor, a nunca perder essa esperança, a ter essa esperança viva, apesar da dificuldade, apesar das situações que o mundo está vivenciando hoje, Senhor, de uma situação caótica, de uma situação que estão vivenciando hoje tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos de perseguições, situações que as leis estão mantendo, Senhor, as situações ao contrário à Tua palavra. Mas nos ajude a estarmos de pé no Teu nome, Jesus. É no Teu nome nós agradecemos por tudo. Amém. Amém. Meus queridos, amados irmãos, queremos com gratidão agradecermos a Deus pelo seu carinho, pelo seu amor, estar conosco sempre quando pode. Nossa querida, amada irmã, nossa Jovita Gabriela, sempre quando pode ela está conosco. Quero agradecermos a Deus, a todos os irmãos, nosso querido amado irmão Miguel Lopes, que é da Argentina. Deus abençoe também a nossa querida irmã Jovita Gabriela, que é de Alenquer, né? Deus abençoe, né, os irmãos da Espanha. Que o Senhor continue ajudando a todos os irmãos. E quero agradecer a Deus, aos irmãos que passaram aqui. Louvamos a Deus pela sua vida. Continue orando por nós, para que o Senhor continue abrindo porta, para que possamos fazermos a sua vontade. A gente não pode resolver, a gente não pode fazer, mas o nosso papai pode resolver e tirar muitas vezes aquilo que nos impede de fazermos a obra de Deus. Quando alguém não quer nos impedir de fazermos a obra do Senhor. Continue orando para o Senhor nos ajudarmos, fazermos a sua vontade, os seus desígnios, porque toda honra, toda glória pertence a Deus. Vamos estarmos orando, né, ao Senhor, né, pelo nosso irmão Gustavo, que Deus continue abençoando, né? Somos gratos a Deus pela vida desta família maravilhosa. Todos os irmãos, todos os queridos irmãos do grupo, também quero agradecer aos irmãos do grupo, as direções que é nos dado essa permissão, ao Facebook também que é nos dado, apesar de também os cantores que nos, né, a gente colocamos aqui, a gente sabe a dificuldade, né, que Deus tenha de misericórdia, que abra a mente desses cantores, que pare destas situações de estarmos muitas vezes com seus direitos autorais. Mas se Deus pedisse os seus direitos autorais, será que eles teriam condições de poder pagar? Não é para Deus, não é para a glória de Deus, né? Que Deus abra a mente desses queridos irmãos e queridas irmãs que agem dessas procedências, porque a gente vê que antigamente não existia isso, mas agora a gente vê que há esta luta, esta dificuldade dessas situações, mas o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que o Senhor continue abençoando a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe de vossas vidas, de que os irmãos têm dado esse momento especial de estar conosco. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.